Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama, atualizar as últimas informações e tem muita coisa aqui para a gente falar, né? Vamos falar sobre o Guerry Medel, jogador chileno, muito experiente, que aceitou a proposta do Vasco. Você vai ter mais informações sobre isso nesse vídeo. Vamos falar sobre Lianco. Temos uma informação que a negociação voltou a acontecer com o jogador. Se vai dar bom, se vai dar ruim, a gente não sabe. Vamos falar também sobre São Januário, né? A punição sofrida aí pelo estádio do Vasco e também a punição aplicada para a torcida do Vasco, né? O Vasco vai ficar aí pelo menos 30 dias sem o seu torcedor e São Januário, nesse momento, está interditado, não pode receber jogos nem sem público. E eu vou tentar explicar mais ou menos aqui essa situação. Vamos ouvir Edmundo também desabafando sobre o atual momento do Vasco. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Não vou pedir like porque, enfim, não tem nem clima para esse tipo de coisa, né? Já agradeço demais só de você estar aqui me assistindo, me ouvindo, porque eu sei que o momento é duro e muita gente, nesses momentos, né, querem saber o menos possível de Vasco, não quer se envolver muito. Então, se você está aqui ainda buscando informações sobre o Vasco, meu amigo, você é um guerreiro e tamo junto, beleza? Vai rodar a vinheta, eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. E vamos aqui direto para os assuntos, né? Vamos começar com o assunto principal mesmo desse vídeo, sem enrolação, que é o acordo com o Guerry Medel. Ele aceitou a proposta do Vasco, jogador chileno que tem 35 anos de idade e será reforço do Vasco na janela que abre no dia 3 de julho. Informação do jornalista Vene Casagrande. Ele publicou o seguinte, que ontem, sexta-feira, o Vasco encaminhou a chegada do Guerry Medel, volante chileno de 35 anos que está livre no mercado desde que terminou seu contrato com o Bolonha da Itália. Segundo a apuração aqui do Vene Casagrande, a diretoria do Vasco, na figura de Paulo Brax, chegou a um acordo com o jogador e seus representantes nesta sexta-feira em relação à base salarial, pagamento de luvas e tempo de contrato. Agora, o acordo será colocado no papel para que tenha a assinatura das partes. André Curi, que é o empresário, né, do Medel e participou dessa negociação, confirmou ao Vene Casagrande que o negócio está praticamente fechado e que o Medel será jogador do Vasco da Gama. O jogador vai tirar alguns dias de férias, né? Porque ele vem de temporada aí na Europa. Estava jogando até o mês passado, disputou amistosos agora essa semana também com a seleção chilena. Então o jogador vai tirar alguns diazinhos ali de férias e ele só pode se apresentar ao Vasco, né? Só pode ser inscrito pelo Vasco a partir do dia 3 de julho. Então vai tirar uns dias ali para dar uma relaxada e no início de julho ele deve se apresentar ao Vasco da Gama. O contrato acertado entre Vasco e Medel é válido até dezembro de 2024, ou seja, 1 ano e meio de contrato para o jogador chileno. Como eu disse, ele tem 35 anos de idade e tem passagens pela Universidade Católica, Boca Juniors, Inter de Milão, Sevilha, Besiktas e Bolonha. O volante também faz parte, né, da seleção chilena e nos 2 últimos amistosos, o experiente jogador foi titular e jogou os 90 minutos nas 2 partidas. Então ainda é titular e capitão da seleção chilena. O Medel é o capitão da seleção chilena, um jogador que tem 35 anos de idade, muita experiência e está aí acertado com o Vasco, né? Aceitou a proposta do Vasco. E já mostra que é sujeito homem, né? A gente está precisando de jogador dessa forma, que não tem medo. Porque muita gente pensou, depois daquela confusão em São Januário, o Vasco afundado na zona de rebaixamento, pressão da torcida, muita gente pensando, jogador grande não vai querer vir, não vai querer se sujeitar a isso. O Medel comprou o barulho, quer vir, mostrou que não tem medo, não foge de pressão, aceitou o problema e vai encarar o problema de frente. Então só nisso já ganha um ponto aí comigo, né? Mesmo com todos os problemas, não desistiu do negócio, não fugiu e aceitou a proposta. Então, seja bem-vindo aí o Medel e vamos precisar muito dele, da experiência dele, da liderança dele e com toda certeza vai ser bastante útil para ajudar a tirar o Vasco dessa situação. Então a informação do Vene Casagrande é essa, que o Vasco acertou com o capitão da seleção chilena, o Guerry Medel. Falta agora só a assinatura de contrato, é o verdadeiro, só falta assinar. A informação já está confirmada, inclusive
pelo empresário do jogador. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o nosso código promocional que vai te dar um bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo. Então, para você resgatar esse bônus, basta utilizar o nosso código que está aqui no comentário fixado. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e nesse final de semana tem vários jogos aí do Campeonato Brasileiro para você palpitar lá no site deles. Tamo junto, link aqui no comentário fixado. Bom, e uma outra informação aqui é sobre Lianco. Informação do meu amigo Juan de Lima, do canal do Pedrosa. Segundo ele, além do Vasco ter encaminhado, a contratação do Medel na noite de ontem, o Vasco também fez uma reunião com os representantes do Lianco. Então a coisa com o Lianco ali voltou, a mesa voltou a de certa forma, esquentar. Não é uma negociação fácil, porque agora outros clubes, inclusive do futebol turco e tal, entraram na jogada e estão querendo a contratação do jogador. Mas a informação do Juan de Lima é que a conversa entre Vasco e representantes do Lianco no dia de ontem foram positivas, E parece que pode fluir esse negócio aí com o Lianco. Vamos aguardar, Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. E vou falar rapidinho aqui também de Serginho e Maicon, que são dois jogadores que estão aí acertados, com o Vasco. O Serginho já realizou exames médicos, já inclusive falou como jogador do Vasco. Esse anúncio pode acontecer a qualquer momento. E o Maicon também acertou tudo com o Paulo Brax, já praticamente tudo encaminhado. O jogador era aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames e também assinar o seu contrato até o final do ano. Não sei se ele já veio até o Rio fazer exames, mas já estava praticamente tudo certo também com esse jogador. Então, o Vasco tem nesse momento 3 jogadores aí que estão praticamente acertados, para essa janela aí do meio do ano. O Serginho, o Medel e o zagueiro Maicon. Bom, e agora a gente fala aqui da interdição de São Januário, A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e interditou São Januário por 30 dias. A informação é a seguinte: a Justiça do Rio de Janeiro determinou na noite da última sexta-feira a interdição de São Januário, estádio do Vasco. A decisão em caráter liminar do juiz Bruno Arthur Maza, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, acata um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. O estádio, a partir de agora, está proibido de receber qualquer evento até que o Vasco consiga comprovar a capacidade de oferecer segurança aos consumidores, ou seja, os torcedores. No seu pedido, o Ministério Público argumentou que o estádio foi alvo de ação similar em 2017, após confusão no clássico contra o Flamengo, e que também houve registros de confusão, por exemplo, na vitória do Vasco sobre o Criciúma pela Série B do ano passado. Com a interdição, Vasco e Cuiabá não poderá ser realizado lá nem com os portões fechados. O Vasco recebeu 2 punições. A primeira, de 30 dias, sem torcida, como mandante ou visitante, até que o julgamento no STJD aconteça, para o Vasco ter a sua punição oficial. E agora, com essa liminar da interdição de São Januário não pode receber evento nem com portão fechado. Então, Vasco e Cuiabá terá que ser realizado em outro estádio. Volta Redonda, Newton Santos, enfim. O Vasco vai ter que procurar outro lugar para jogar essa partida contra o Cuiabá, ou então tentar derrubar essa liminar na justiça, e conseguir com que o jogo seja em São Januário com os portões fechados. Eu acho que tem grande chance do Vasco conseguir derrubar essa liminar, fazer com que essa liminar caia, usando os argumentos que está muito em cima da hora, do jogo. O jogo já é depois de amanhã, fica difícil procurar um outro estádio, por questões de logística também, até para o próprio time do Cuiabá, que tem que se preparar para vir para o jogo. Então, acho que o Vasco tem bons argumentos para derrubar essa liminar e jogar em São Januário com os portões fechados. Mas nesse momento, nem com portões fechados, o jogo pode acontecer em São Januário. Enfim, situação complicada, Mas a direção do Vasco procurou também essa situação, infelizmente. Tiveram mais de 40 dias para preparar a segurança para essa partida. Enfim, falta de aviso não foi, Quem acompanha o Vasco da Gama, o dia a dia do Vasco, sabia que o risco de acontecer algo do tipo era bem grande. O problema, sabe qual é? Que muita gente que está dentro do Vasco não entende nada de Vasco, não sabe das particularidades do Vasco, da sua torcida, enfim. Aí aconteceu isso aí. Mas enfim, vamos tentar correr aí atrás desse prejuízo. Para encerrar esse vídeo, vamos ouvir Edmundo. Edmundo desabafou legal na derrota do Vasco contra o Goiás. Confira só. É testar demais a minha paciência. Brincadeira, cara. É brincadeira. Mas é brincadeira. Os jogadores também, cara. A gente fala só do Barbieri.
O jogador também tem que ter vergonha na cara, tem que ter hombridade, tem que jogar, tem que correr. Eu sou torcedor do Vasco, tô fazendo papel de bobo, gente. Tô fazendo papel de palhaço. O que Luiz Melo, Paulo Brax está fazendo com a gente, está fazendo com o torcedor do Vasco, é me sentir idiota. Cara, eu tô aqui desde as 6 horas da tarde. Pra ver isso? Tá de sacanagem. É o pior início de campeonato da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Só que a gente não manda nada. É essa a minha indignação. A gente fica de braços cruzados, de mãos atadas, porque a nossa opinião não vale nada. Eles não estão nem aí pro Vasco. Porque amanhã eles vão dirigir ou vão trabalhar em um outro lugar. E o sofrimento do torcedor vascaíno vai continuar. Então, caramba! O que a gente espera? Mínimo de dignidade, de caráter. Então tá aí, estou completamente de acordo com o Edmundo. Inacreditável o que tem acontecido com o Vasco e inacreditável a incapacidade de quem tá lá. Tamo junto, um abraço, saudações e até a próxima. Fui!